Muito bem. Nesta apresentação nós vamos falar um pouco sobre o que já foi dito anteriormente sobre texto, sobre letra, sobre o tipo de fonte que se utiliza numa apresentação eletrônica. E vamos falar também sobre alinhamento dos elementos dentro do slide. Muito bem. Sobre texto, aqui temos um grupo de letras e observando que elas possuem pequenas diferenças entre si, podemos agrupá-la em dois grupos diferentes. À esquerda nós temos letra que tem um desenho mais simples, essa letra A, essa letra E, e aqui as mesmas letras possuem uns enfeites na ponta e espessura diferente ao longo do seu corpo. Então, isso permite que nós façamos uma divisão entre duas grandes famílias. A família das letras serifadas e a família das letras não serifadas. As serifadas, serifa é esse pequeno enfeite na extremidade da letra, como já foi dito, possui muitas vezes espessura irregular ao longo do seu corpo, e nas não serifadas o desenho é mais simples, mais elegante, mais objetivo, podemos dizer assim, e a espessura delas é praticamente constante ao longo de todo o corpo. E em apresentação eletrônica nós simplesmente ignoramos a presença, a existência das letras serifadas. Nós privilegiamos o uso das letras não serifadas, as letras mais simples. Isso para favorecer a legibilidade, a clareza da informação veiculada dentro do slide. O exemplo mais comum de letras não serifadas são Arial, Tahoma e Verdana. Utilizando esses três tipos de letra, a apresentação com certeza ficará muito boa. Muito bem, aqui nós temos o mesmo texto distribuído em quatro maneiras diferentes. Neste primeiro, ele está alinhado à esquerda. Neste segundo, ele foi alinhado pelo centro. Neste terceiro bloco, um alinhamento foi feito à direita. E neste último bloco, o alinhamento foi feito tanto à esquerda quanto à direita. E nós chamamos isso de alinhamento justificado. E cada uma dessas opções, obviamente, tem uma aplicação específica, enquanto que um deles não é recomendado. Vamos ver isso agora. O alinhamento pelo centro é muito simples de entender. Quando nós temos muito pouca informação para ser colocada dentro de um slide, nós podemos usar o alinhamento centralizado. Já o alinhamento pela direita tem uma situação específica que ele é utilizado. Se nós temos uma informação gráfica e queremos que haja uma pequena explicação sobre essa informação gráfica, basta colocarmos o texto alinhado junto à sua extremidade. E dessa maneira, intuitivamente, o observador vai entender que esse texto se refere a essa figura. Agora, em relação ao alinhamento justificado, veja que ele está alinhado pela esquerda e pela direita. O que é que nós observamos? Toda vez que houver uma palavra um pouco mais comprida numa linha, seguramente ela produziu uma alteração na distância entre as palavras da linha imediatamente superior. Então, esta palavra, na sua própria linha, ela tem um alinhamento, quer dizer, um espaço entre as palavras, e olha o que ela provocou na linha de cima, um espaço aqui pelo menos 2 vezes maior. E esse problema, e é um problema estético, que o alinhamento justificado provoca, é tanto maior quanto menor for a coluna em que esse texto estiver colocado. Então veja, aqui uma palavra um pouco mais comprida, na sua própria linha nós temos esse espaço aqui padrão, e olha a quantidade de espaços que ela provocou entre as palavras da linha superior. Digamos que aqui tem um, ali tem pelo menos meia dúzia ou mais de espaços. Isso é feio esteticamente. Veja aqui, para reforçar esse conceito. Esse bloco aqui de título está alinhado pela esquerda, e se esse mesmo bloco de texto eu justificasse, olhe como fica feio. Aqui o espaço é 1, e olha aqui em cima,
como ficou enorme o espaço. Isso, embora nesse momento a gente reconheça facilmente que é feio esteticamente, não é agradável de se observar, é muito comum nós encontrarmos em apresentações. Portanto, vamos começar a prestar atenção de agora em diante nesse pequeno, grande detalhe. Finalizando, se quisermos não incorrer em erros, adote sempre o alinhamento pela esquerda e abandone a ideia de texto justificado na confecção de slides de apresentação eletrônica. Outra coisa muito interessante em relação a alinhamento é o chamado alinhamento sutil. Para entender esse conceito, observe esses dois slides. Eles têm exatamente os mesmos elementos dentro de si. Aqui nós temos uma ilustração, um título, um subtítulo, um bloco de texto. Aqui a mesma ilustração, o título, subtítulo, bloco de texto. Embora eles tenham o mesmo conteúdo, o impacto visual, observando um e outro, é bem diferente. Aqui os mesmos slides ampliados. Veja, esse tem um impacto visual e esse tem outro impacto visual. E se nós fôssemos pedir para vocês escolherem qual deles é o mais interessante, mesmo quem não conhece esse princípio do alinhamento sutil, vai acabar escolhendo esse primeiro como mais interessante. Por quê? Veja que há uma harmonia na distribuição dos elementos. Harmonia não observada neste aqui. Veja esse espaço aqui muito maior. Um grande espaço vazio aqui. Aqui praticamente nenhum. Aqui também praticamente colado ao extremo do slide. E aqui quase não há espaço para a extremidade do slide. Portanto, o segredo da boa estética de um slide é a distribuição harmoniosa de seus elementos. E não é difícil fazer isso. É como se houvesse elementos aqui invisíveis ou sutis que determinassem o local onde eles devem ser situados. Então aqui eu vou revelar um grande retângulo amarelo, onde a figura, o título, o subtítulo e o bloco de texto foi colocado. Aqui uma linha que serviu de base para alinhar esses pares elementos de texto. E aqui esses traços mostram que a distância entre as extremidades do slide, desse retângulo maior, é a mesma. Então, este é o segredo da beleza desse slide. Muito bem, agora voltando a um slide de texto puro, nós vemos que há vários problemas aqui segundo os conceitos que nós acabamos de apresentar. Esta cor de texto não está adequada, está muito pálida, próxima da cor do fundo. Isso dificulta a legibilidade, principalmente em ambientes onde haja a iluminação não adequada a uma apresentação eletrônica. O alinhamento está com problemas, veja que há vários dentes, podemos dizer assim. Né? E aqui o tipo de letra também não segue a nossa recomendação. Essa é uma letra serifada, você vê os enfeites nas extremidades das letras. E também foi utilizado aqui texto em itálico, que é outra coisa que se deve evitar em apresentação eletrônica. Então, aplicando os conceitos que nós acabamos de ver, esse slide, veja a diferença, está bem mais interessante agora. De novo, o slide com as incorreções conceituais e aqui o slide conceitualmente correto. Bom, eu convido vocês a visitar o website do CEAPS ou do Hospital das Clínicas. Lá vocês vão encontrar mais vídeos com esse tipo de informação. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Obrigado.